Hoje a nossa história é a história de um homem que pegou seu carro e foi fazer uma viagem. E no seu percurso da viagem, ele passaria por uma estrada deserta durante a noite. E assim estava ele viajando quando de repente o pneu do seu carro furou. E aí ele se lembrou que ele não tinha o macaco hidráulico para trocar o pneu. Ele tinha um pneu sobressalente, o pneu reserva, mas ele não tinha ali o macaco hidráulico. Ele ficou sem saber o que fazer, tarde da noite, uma estrada completamente deserta, e aí, ao longe, ele vê uma casa com a luz acesa e pensou, bom, tem gente lá, tem movimentação, uma caminhadazinha não muito grande, então eu vou lá, quem sabe eles têm um carro e tem também um macaco hidráulico para me emprestar. Então aquele homem começou a sua caminhada em direção até aquela casa. Ele começou na sua caminhada a pensar em muitas coisas. Ele pensou assim, puxa, tarde da noite, nesse local deserto, será que aquele homem vai querer abrir a porta para mim? Pode ser que ele fique com medo de mim. Ele começou a pensar também, bom, se ele tiver um macaco hidráulico, será que ele vai querer emprestar para mim? E ele ficou na dúvida se ia emprestar ou não. E ele ainda pensou assim, eu acho que ele pode querer inclusive alugar para mim, ao invés de me emprestar. Afinal de contas, ele não me conhece. E ele pensou, bom, parece justo, ele não me conhece, então ele vai me alugar, quem sabe aí uns 5 reais, vale, eu conserto meu carro, eu tenho 5 reais, ele olhou na carteira, eu posso então fazer isso. Ele continuou andando, passou um pouquinho e pensou assim, olha, eu acho que 5 reais está muito barato. Afinal de contas, ele não me conhece, a situação é extrema, ele vai ver que eu estou precisando e eu acho que ele vai querer ganhar um pouco de dinheiro em cima de mim e vai me cobrar aí pelo menos uns 20 reais. Ele olhou na carteira e realmente viu que ele tinha também 20 reais, dava para alugar aquele macaco hidráulico. E aí ele pensou, puxa, mas esse cara está querendo ganhar dinheiro em cima de mim, hein? E aí ele continuou andando. Passou um pouquinho de tempo, já estava quase chegando esse macaco hidráulico, ele falou, puxa, 20 reais... ele não vai querer fazer por 20 reais, eu acho que ele vai fazer por 50 reais. O macaco já estava em 50 reais e ele já começou a ficar nervoso, mas esse cara é mesquinho, esse cara é um aproveitador, ele está querendo ganhar dinheiro em cima de mim, ele está vendo que eu estou numa situação complicada e ele vai querer ganhar dinheiro em cima de mim, já começou a fantasiar e imaginar um monte de coisa e ele olhou, bom, eu tenho 50 reais, mas eu não acho um absurdo dar 50 reais para ele me emprestar um macaco hidráulico, não estou nem comprando, e ele começou a pensar um monte de coisa e aí ele já estava ficando nervoso e aí ele bate lá na porta e faz assim, ô de casa, aquela coisa na porteira lá, e o homem vai lá fora. Aquele homem chega com um sorriso nos lábios, completamente solícito, olha para ele e fala, boa noite, em que eu posso te ajudar? E ele dá um sorriso, e aí aquele homem que tinha um problema no seu carro olha para ele e fala assim, olha, você é muito mesquinho, quer ganhar dinheiro em cima de mim, você pega esse macaco, engole e fica com ele que eu não quero saber de nada, e foi embora. Resultado da história, aquele homem foi embora e foi embora prejudicado, sem conseguir resolver o seu problema, porque ele fantasiou, ele ficou imaginando inúmeras coisas e não foi capaz de conversar e tentar resolver a sua situação. Quantas vezes isso também acontece na nossa vida? Quando não estamos abertos ao diálogo, quando não estamos abertos a ouvir e a respeitar o que o outro tem para falar conosco. Nós devemos aprender a cada dia a ouvir um pouco mais, pedir a Deus esse discernimento, pedir a Deus que estejamos iluminados pelo Espírito Santo para que a gente saiba falar a palavra certa, para que a gente saiba ouvir, que a gente saiba discernir e entender que às vezes a outra pessoa está exaltada e que a gente pode baixar um pouquinho aquele temperamento para que a gente consiga chegar num bem comum. Às vezes nós temos um diálogo um pouco mais difícil para ter com alguém da casa, um esposo ou esposa, um filho, algo que demanda um pouco mais de cuidado e delicadeza na hora da conversa. Aí a gente já começa a pensar e preparar aquela conversa de acordo com o que a gente imagina que a pessoa vai falar. Ah, porque se ela falar isso, eu vou falar aquilo. Ah, se ela vier com uma resposta assim, eu vou trazer uma resposta assim e ela vai ver comigo porque eu já estou pensando em tudo que eu vou falar. E não é isso. Nós devemos pedir a graça do Espírito Santo, que Ele nos ilumine para que a gente tenha a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Às vezes, com as palavras, nós podemos ofender muito alguém. A nossa língua, quando nós queremos, ela é muito afiada. Então que a gente peça que o Senhor coloque, como diz no Salmo, o anjo na
como sentinela na porta dos nossos lábios, para que a gente saiba o que falar, mas que também coloque anjos no nosso ouvido para que a gente saiba ouvir e ter discernimento e respeitar o que o outro tem para falar. Agindo dessa maneira, com certeza, a gente vai construir essa unidade tão necessária quando ela muitas vezes não acontece. Com pequenos gestos, a gente pode fazer crescer essa unidade cada vez mais. Que Deus te abençoe hoje e sempre.